passar? A mesma coisa, podemos passar? Bom, então aqui falar um pouco de impactos da reforma tributária. Pode passar. Impactos para as empresas. É uma grande simplificação, desoneração, redução do custo do investimento, redução da carga tributária e um efeito muito grande de aumento de competitividade, corrigindo distorções que prejudicam as exportações e favorecem as importações. No agregado, medidas bastante favoráveis de redução do custo de investimentos e simplificação e redução da insegurança que resulta da guerra fiscal. Um ponto fundamental, acho que esse é um ponto importante, é a reforma tributária, junto com as mudanças que estão sendo feitas no sistema público de escrituração digital e na nota fiscal eletrônica, tem um impacto muito forte de redução da informalidade. Muito forte. Uma das consequências da reforma tributária, uma parte disso independe da reforma tributária, que é a nota fiscal eletrônica e as mudanças que já estão sendo feitas, mas uma parte da reforma tributária, é uma enorme redução da informalidade, porque vai ficar muito mais difícil sonegar. Com um sistema tributário mais simples, é mais difícil sonegar. Com a nota fiscal eletrônica, quando você controla a saída de uma empresa, você está controlando a entrada na empresa compradora. Também fica muito mais difícil de ter sonegação por parte das empresas. Você tem um sistema de cruzamento de dados que aumenta enormemente o potencial de fiscalização sobre as empresas. Então, esse aqui é um outro efeito bastante positivo para quem já paga imposto. Quem paga a conta são os sonegadores, isso é verdade. A conta da reforma tributária vai ser paga pelos sonegadores e, espero eu, pelos advogados tributaristas também. Podemos passar? Bom, impacto para os trabalhadores. A desoneração da cesta básica aumenta a progressividade do sistema tributário brasileiro, embora o objetivo principal da reforma tributária seja corrigir distorções que prejudicam o crescimento, isso é um efeito. Segundo, a desoneração da folha de salários estimula a ampliação do emprego formal e a redução da sonegação também. Terceiro, os trabalhadores vão ter maior transparência sobre quanto eles pagam de impostos. Com a mudança que nós estamos propondo, na hora que você comprar um produto, na nota fiscal que aparecer de imposto, é efetivamente o que você está pagando. Hoje, a gente não sabe. Ninguém sabe quanto paga de PIS, COFINS, ICMS, IPI naquele produto que ele está comprando. Ninguém sabe disso. Agora, com o modelo que está sendo proposto, vai ficar muito mais transparente para os consumidores, o que é bom. Isso dá responsabilidade e abre um debate transparente sobre financiamento do Estado e atribuições do Estado. Acho que esse é um grande avanço da reforma tributária. Podemos passar? Bom, do ponto de vista dos Estados e municípios, efetivamente, como eu falei, no conjunto eles ganham receita e nós avançamos para um ambiente federativo mais solidário. Como eu falei, porque agora as partilhas passam a ser definidas com base em uma base ampla. E acaba aquela história de aumentar só tributo que não é partilhado, que é o caso das contribuições sociais, e não aumentar tributo partilhado. Tá bom? Então, é um avanço importante. Podemos passar? E aqui tem um ponto final, eu vou acabar de... Está quase no fim, na verdade. Quer dizer, nós conseguimos calcular uma parte do impacto da reforma tributária sobre o crescimento econômico do país. Não todo. Não todo o impacto. Mas uma parte ele é possível de calcular. Que é o quê? A desoneração dos investimentos, ou seja, que é a redução do prazo de 48 e 24 meses a zero, dá um impacto aí que, dependendo do custo de capital, de 2,5% a 3,7% a mais no PIB de longo prazo da economia brasileira. A redução da acumulatividade, 2,6% a mais no PIB de longo prazo. A extinção do salário educação e sua incorporação no IVA federal, 1,3% a mais de crescimento no longo prazo. E a redução dos 6 pontos percentuais da contribuição previdenciária, 4,1% a mais no PIB de longo prazo. Algo de 10,9% a 12,2% a mais de crescimento no PIB de longo prazo. O que é esse longo prazo? É depois que a reforma tiver feito seus efeitos. Se nós estimarmos que é mais do que razoável que a transição se dê em até 20 anos, nós estamos falando aqui num aumento do potencial de crescimento ao longo dos próximos 20 anos de pelo menos meio ponto percentual do PIB em função da reforma tributária. E volto a falar, provavelmente é mais do que isso. Pode ser o dobro disso quando nós incorporamos aqueles efeitos que nós não conseguimos quantificar, que é o efeito do fim da guerra fiscal, da simplificação das obrigações tributárias das empresas e da correção de distorções que prejudicam a competitividade das empresas brasileiras. É por isso que o governo está apresentando a proposta de reforma tributária. Por quê? Porque o Brasil ganha, e ganha muito em termos de crescimento, se nós corrigirmos essas distorções que existem hoje no sistema de tributos indiretos no país. Como eu falei, nós conseguimos quantificar algo aí em torno de 11%, 12% de impacto no PIB de longo prazo. Provavelmente é muito razoável supor que seja o dobro disso, se a gente considerar os efeitos que a gente não consegue quantificar.
É disso que nós estamos falando, e é por isso que vale a pena fazer a reforma. Tá certo? Podemos passar? Estou terminando, tá? Pode passar. Bom, com relação ao momento, e aí eu quero de novo falar que eu tenho uma posição otimista com relação ao momento que estamos discutindo a reforma tributária. Por quê? Primeiro, porque nós temos hoje um momento de crescimento econômico e a reforma tributária tem um custo para a União. Tem custo de desoneração, tem custo com custo da política de desenvolvimento regional e um custo no ressarcimento dos estados que eventualmente percam com a reforma. Uma parte disso a gente consegue quantificar. A desoneração da folha são 24 bilhões de reais, a desoneração do investimento é uma perda once and for all de 13 bilhões de reais, mas não permanece. O custo da política de desenvolvimento regional entre 4 e 5 bilhões de reais, com compensação dos estados vai depender do desenho que vai ter o Fundo de Equalização de Receita. Mas o fato é que a União está disposta a pagar esse custo em função dos benefícios da reforma tributária. E posso garantir que, no longo prazo, com o impacto que ela tem sobre o crescimento, a situação fiscal da União vai estar melhor no final do processo do que no início. Segundo, esse mesmo problema que hoje permite que a União compense gerou muito ceticismo com relação à reforma no passado. A reforma no passado era vista em momentos de crise fiscal, todo mundo via com muita desconfiança e com risco de aumentar a carga tributária em função da reforma. Segundo, o ambiente de guerra fiscal está totalmente deteriorado e os próprios estados entendem hoje que não vale mais a pena fazer guerra fiscal, que o custo está sendo muito maior do que o benefício. Podemos passar? E um ponto aqui que é extremamente importante, que tem muito a ver com esse fórum aqui, é que o projeto de reforma tributária, na forma como está sendo proposto, ele é viabilizado pelas mudanças que estão sendo implantadas pela Receita Federal do Brasil, em conjunto com os estados e os municípios, de integração dos fiscos, especialmente a nota fiscal eletrônica e o sistema público de escrituração digital. Por quê? Porque isso vai permitir, por exemplo, a gente ter uma base de dados que vai permitir estimar com precisão quanto cada estado ganha ou perde com a transição para o destino, por exemplo, e discutir racionalmente compensações, e não de forma irracional, hoje, em que todos os estados dizem que perdem. Tá certo? Segundo, isso daqui permite mudanças na estrutura de cobrança de tributos, como, por exemplo, permite um sistema de compensação de créditos das empresas exportadoras, evita o acúmulo de créditos num sistema que não abre espaço para fraude. Ou seja, esse processo, que é um processo técnico conduzido pela Receita Federal do Brasil, tem uma importância enorme para poder viabilizar o projeto da reforma tributária na forma como ele está sendo proposto. E discutir racionalmente compensação de perdas e permitir corrigir distorções que existem e que prejudicam bastante o crescimento da economia brasileira. Acho que é isso. Não sei se vai ter um debate agora ou não. Eu me estendi muito além do meu tempo, mas peço desculpas aqui, mas é um tema complexo. Bom, nós agradecemos aí a belíssima apresentação do professor Bernardo Pi, que nos abrilhantou aqui sobre a reforma tributária, o aspecto técnico da União. Como o avançar da hora está conspirando contra nós, nós vamos acatar as perguntas que vierem e, em seguida, nós vamos encaminhar, para que você depois disponha aí, cada um coloque o seu e-mail e a gente vai enviar para o professor Bernardo para que ele, através da sua assessoria, responda. Mas no site da Anfip também. Muito bem.